6h45, confirmando 6h45. Olha, nos últimos dias, o professor Fernando Ferreira, ele que é professor, conselheiro estadual de juventudes e também é jovem caicoense, ele usou as suas redes sociais para fazer uma provocação ao município de Caicó sobre o funcionamento para valer realmente, né? O olhar da gestão de Caicó para o Conselho Municipal de Juventudes, para as pautas da juventude. Eu convidei o Fernando para que ele participasse aqui do nosso programa. Quero agradecer aqui de antemão já por aceitar o nosso convite. Por que você decidiu, Fernando, fazer essa provocação aí, para que, até com o título, cadê o Conselho Municipal de Juventudes, prefeito de Caicó, doutor Tadeu? Caicó tem um conselho, não funciona? Como é que está esse processo, Fernando? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte da 95. Muito obrigado por esse convite, essa oportunidade, esse espaço, né, democrático para falar sobre essa pauta. Esse ano a gente conquistou, né, a lei, né, que cria o Conselho de Juventudes, né? Então, a lei, depois de muita luta, né, depois de muitas reivindicações de vários grupos, né, de juventudes aqui, a gente conseguiu que essa lei fosse sancionada, votada, né? E o que está faltando é justamente, certo, o executivo agora organizar tudo isso. Por quê? Porque precisa ter uma convocação, né, dos grupos, né, e precisa ter uma organização para que as eleições elas aconteçam. Lembrando que toda a ideia de fazer esse vídeo foi justamente por cansar de esperar, né? Quando a gente pega uma trajetória aqui dos últimos 3 anos, inclusive dias depois das próprias eleições, eu vim até aqui ao programa falar que a pauta de juventude já ficou fora dos debates para prefeito. Eu lembro que perfeitamente você chamou alguns representantes da cidade que poderia responder sobre algumas pautas que ficaram de fora desse debate e as juventudes já eram presentes. Sendo que no próprio plano de atuação da atual gestão tinha lá a questão da criação do conselho, certo? Então, meses depois que essa atual gestão assumiu, nós da rede de juventudes procuramos, né, a secretária de Assistência Social, né, direcionando, mostrando justamente que estávamos à disposição, né, e nenhuma resposta ela foi dada, né. Posteriormente nós fizemos a conferência municipal, posteriormente a gente fez uma audiência pública e só depois dessa audiência pública, com muita força e articulação, a gente conseguiu que essa lei fosse votada, né, sendo que lei sem aplicabilidade não serve de nada. No caso, a lei, né, do Conselho da Juventude. A lei do Conselho, né? Ela já existe, né? Desde junho, né? Ela existe, né? A grande questão é por que não existe uma estrutura, porque não existe o conselho de fato. Não, né? Foi nem formado o conselho? Não foi formado. Não tem presidente? Não tem presidente, não tem... Porque para se criar esse conselho, primeiramente, é necessário, certo, criar uma comissão que convoque todos esses grupos para que tenha, por exemplo, as representações de juventudes em Caicó, né? Então, o que está faltando é essa articulação. E quando, né, a gente entra em contato com pessoas lá de dentro, né, da própria secretaria e da própria gestão, fica um jogando para o outro, assim, sabe? E eu fiquei, assim, muito chateado quando eu procurei uma das pessoas lá de dentro e falei, não, essa pauta vai ficar pro próximo ano. Ano de política, né? Sim, como assim? Tá faltando o quê? Se o mais difícil a gente já fez, que foi articular esses grupos, a gente fez toda uma pesquisa voltada para isso, estamos nos movimentando para isso e nada está acontecendo. Então eu fico totalmente revoltado, sabe, com essa negligência, né, e com essa falta de interesse. Agora, Fernando, a lei foi aprovada quando? A lei foi aprovada em junho. Desse ano? Desse ano. Já deu tempo do município formar tudo demais. E a grande questão, Marcos, é o não diálogo, sabe? A não conversa, né? A não procura.
E o pior de tudo é porque quando a gente vai falar sobre os jovens, né, e essas juventudes caicoense, são grupos que estão totalmente, né, totalmente largados. Você não encontra nenhum projeto estruturante, né, voltado para os jovens. Mas para, tipo assim, dizer, o jovem não quer estudar, o jovem só pensa em TikTok, o jovem só pensa em festas, também, sabe? Mas quais são as outras possibilidades? Quando a gente discute, por exemplo, emprego e renda, que é a principal dificuldade do jovem brasileiro. Agora, hoje, Fernando, se o conselho estivesse funcionando, tem uma turma boa aí que queria usar o conselho? Sempre tem, Marcos, sempre tem. Sabe por quê? Porque Caicó é uma cidade jovem. Caicó existe muitos grupos de jovens, entendeu? Muitos jovens não participam porque não tem um movimento organizado. Então, o conselho é justamente essa tentativa de pegar todas essas frentes jovens, seja essa juventude religiosa, né, da Igreja Católica, das religiões de matriz africana, do budismo, seja pegar esses jovens partidários de direita, de esquerda, seja pegar esse jovem artista, seja pegar esses jovens estudantes, entendeu? É a tentativa justamente de rearticulação desse público, entendeu? Que pautas são gritantes, por exemplo, a juventude aqui em Caicó atualmente? Emprego e renda. Emprego e renda, né, é uma situação, né, gigantesca no Brasil inteiro, né? Hoje, Marcos, para você ter noção, no Brasil nunca se teve tantos jovens quanto tem hoje. 1/4 da população brasileira são de jovens, pessoas de 15 a 29 anos. Então, as pautas referentes a emprego e renda, saúde mental, educação, evasão escolar, sabe? São pautas gritantes. E tudo isso, se a gente olhar para nossa cidade, é o que existe. Anualmente, dezenas de alunos passam por mim no ensino médio e olham para mim e falam: professor, e agora? Quando eu acabar aqui, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou fazer o quê? Sabe? E mesmo assim, mesmo tendo ensino médio, alguns cursos profissionalizantes, muitos jovens não conseguem, né, um emprego formal e fica na informalidade, certo? Né? Quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental, Marcos, a gente tem um índice gritante, né, que supera todos os índices até mesmo do Brasil, né? E a gente tem filas gigantescas no SUS, por exemplo, né, de jovens que não têm acesso, por exemplo, a esse cuidado. As próprias escolas, elas não oferecem isso. Então, tipo assim, a gente quer dialogar sobre isso, a gente quer propor questões, né, sobre isso, né? E nada melhor do que esses espaços de escuta, né? Tendo em vista que hoje também a gente já tem um conselho estadual e a gente tem um conselho nacional. Inclusive, próxima semana, né, eu e mais 20 jovens do Rio Grande do Norte estaremos indo para a Conferência Nacional da Juventude em Brasília, né, justamente pautar todas essas questões, né, e tentar fomentar essas políticas públicas. Então, o que a gente está reivindicando não é nada, por exemplo, extraordinário que vai precisar mudar alguma estrutura da atual gestão. E pelo contrário, sabe? O prefeito atual ganhou com essa pauta, né? Um prefeito jovem da periferia, que veio de origem popular. Você acha que falta o quê? Falta vontade, falta iniciativa da gestão? Porque é a gestão que tem que colocar o conselho para funcionar? A gestão é parte fundamental do conselho, certo? Né? A gestão entra muito com esse aspecto de articulação e essa questão burocrática, e os movimentos de juventude da nossa cidade, né, faz com que isso possa acontecer. Então falta interesse, certo? E falta técnica também, falta de dialogar, sabe? Então falta todos esses aspectos. A gente não quer mais essa desculpa, vamos fazer. Quando? Data marcada, horário, né? E até algumas pessoas mandaram mensagem: mas a lei já existe. Gente, a gente sabe que a lei existe, né? Mas o próprio direito, a gente discute que uma lei sem aplicabilidade, essa lei não serve de nada,
né? Nada, nada, nada. Então, a gente quer isso. A gente quer data, a gente quer articulação, a gente quer movimentação, né, Marcos? Porque quando a gente pega várias esferas, por exemplo, Caicó não tem um selo Unicef, Caicó não discute sobre grupos minoritários, Caicó não discute sobre muitos aspectos e a gente vai ficar como? E o espaço seria o Conselho da Juventude? Seria um dos espaços, né? A gente, por exemplo, quando olha para nossa cidade, qual o espaço de lazer gratuito para as juventudes? Sempre quando acontece algum campeonato esportivo, né, eu só vejo as pessoas tendo que fazer rifa, tendo que fazer várias coisas, porque não tem um certo incentivo, principalmente quando o esporte não é futebol, né? Quando a gente pensa, por exemplo, Caicó poderia fazer coisas simples, por exemplo. Existe um programa a nível federal que é o ID Jovem, que é uma identidade jovem que dá acesso você à meia entrada em vários lugares, inclusive cinema. Coisa simples, só precisa do cadastro único, sabe? E Caicó não faz nem esse movimento, que não precisa, né? Não precisa de dinheiro para isso, sabe? Por exemplo, Caicó é uma cidade universitária. Você vê várias universidades aí pulsando em Caicó. Muitos e muitos jovens, né, saem daqui de Caicó e vão ser destaque em outros lugares. Se você pegar assim, premiação na culinária, na tecnologia, na educação, Caicó é um polo forte voltado para isso, né? Mas não é olhado para isso. Caicó poderia, por exemplo, ter um cursinho popular. Cursinho popular para ajudar os jovens que estão saindo do ensino médio, certo? Entrar em uma faculdade, mas não pensa nada nessa estrutura. Então, o conselho é um dos organismos para que a gente possa pensar, né? Uma pauta, um programa de rádio, por exemplo, voltado para jovens, né? A gente tentar dialogar com algum deputado, né? Com algum senador, né, para que possam ter questões de recursos voltados para aqui, sendo que a gente não tem esse fio, esse meio, entendeu? Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte coloca: mesmo que o poder público não ofereça oportunidades, existem muitas igrejas, tanto católicas como evangélicas, que oferecendo muitas oportunidades e às vezes nem tem jovens suficientes para botar em prática, tipo aula de música, times de futebol e etc. E muitos jovens não sabem aproveitar essa oportunidade. Você concorda com isso? Concordo com isso, mas também concordo que nem todos os jovens são cristãos. Ou talvez nem saibam que existe isso, nem saibam né? que existe, entendeu? Existem muitos jovens que não são cristãos e que não têm religiosidade. E isso faz parte do. Mas seria um empecilho para participar de um projeto como esse, por exemplo? Não, jamais, entendeu? É porque, infelizmente, né, algumas igrejas criam dogmas, entendeu? E esses dogmas afastam um pouco essa juventude, entendeu? Eu sou um jovem que participo de grupos, né, religiosos também, sabe? Mas que também eu concordo que tem, inclusive tem vários alunos que fazem parte, né, desses grupos, e inclusive esses grupos também são convidados para participar desse conselho também, sabe? Para ter essa voz. Um exemplo nítido disso é o EJC. É um movimento muito articulado, legal, né, bonito dentro da nossa cidade, entendeu? Mas que, tipo assim, a gente precisa dessa frente, né, estruturante para que isso não fique apenas nesse nicho, né? Porque sempre quando fala, por exemplo, por enquanto que as igrejas têm toda uma estrutura, outros grupos, né, religiosos não têm nenhuma estrutura, entendeu? Então a gente quer pegar esse aspecto religioso no sentido geral, de todas as outras religiões também, entendeu? E qual o próximo passo nessa sua luta de fazer realmente valer o Conselho aqui da Juventude de Caicó? Eu estou tentando todas as alternativas junto com outros grupos, né? Inclusive outros jovens que diferentemente de mim, não teve a coragem, assim, de vir aqui hoje na rádio e colocar a cara, né? Porque, às vezes, quando a gente faz alguma crítica política, as pessoas personalizam, né? E leva pro lado pessoal, sendo que eu não estou criticando Tadeu, eu estou criticando a gestão, né? E os próximos passos é fazer essa pressão, né? Nas mídias, nas redes sociais e através do próprio conselho
conselho, por exemplo, estadual, a gente fazer mais pressões, né? O nosso ouvinte... Sim. Pois não, pode concluir. Não, né? É procurar também os nossos vereadores, né? Para que possam fazer essa pressão. Se a própria Câmara aprovou a lei, né? A própria Câmara... Teria interesse, deveria ter interesse em fazer Total, funcionar, total. né? O nosso ouvinte Danilo, ele colocou, Conselho da Juventude, como já se tem lei, a saída é Ministério Público. O município vai fazer de tudo para retardar a criação de mais uma instância de controle social, dando pitaco na gestão. Parabéns a quem está cobrando e continua com a sua bandeira de luta hasteada, né? Não é interessante para o município ter o Conselho da Juventude? Para um município ignorante, só se for. Porque como não ser interessante, né, que os jovens possam impulsionar toda essa movimentação em Caicó, né? De fato, quanto mais alienada uma sociedade e não conhecendo os seus direitos, melhor elas serão manipuladas. Então, de certa forma, existe um interesse, certo? Existe um forte interesse de uma população, de uma sociedade, por exemplo, vibrar porque vai ter Felipe Amorim num carnaval, mas, né, esquecer que, por exemplo, não tem um emprego digno. Eu fico até aqui me perguntando qual é a despesa que teria para o município, por exemplo, efetivar um conselho como esse? Praticamente nenhuma, né? Praticamente nenhuma. Então é bom que o município esclareça aí, porque até agora não colocou para funcionar o Conselho da Juventude. Não né? colocou para funcionar e não deu nenhuma resposta direta, né? As pessoas lá dentro já sabem, já chegou essa informação, essa reivindicação, e até agora nenhum grupo de jovens foi procurado para conversar, para entender os pontos. Tudo que precisava fazer, a gente já fez, certo? Tudo que a gente precisava fazer, já fez. A gente já está aguardando tudo isso e obrigado, Danilo, por essa dica também. Todas as alternativas a gente vai atrás, sim. Né? Ministério Público, o que for necessário a gente vai atrás, porque não é um favor que a gestão está fazendo, é um direito que está sendo violado. Abraço aqui a nossa querida professora da UFRN, Vanessa Espinosa. Ela colocou aqui o seguinte: a gente não tem que ficar pensando em que movimento religioso deve dar conta de uma demanda que é do Estado laico. Não existe essa relação de religiosidade e dever do Estado. A gente precisa parar com isso, porque a intenção é boa, mas não é um nicho, né? Um abraço, Vanessa Espinosa, né? Por isso que eu falei que, tipo assim, e as outras religiões e os outros grupos que não têm o cristianismo como uma base. Nosso Estado, de fato, é laico. O Brasil não existe uma religiosidade suprema. Os jovens têm direito a tudo, até inclusive não ter religião, não né? tem religião. Fernando, obrigado por sua participação. Dizer que o nosso programa aqui está aberto. Próximo é ano de eleição, então é bom aí que a juventude se liga aí realmente aí. O jovem, por exemplo, ele tem essa percepção de... Eu digo isso porque eu já fui jovem também, né? Ele tem essa percepção de ler plano de governo, de saber se aquela proposta que o candidato A, B ou C, porque na campanha todo mundo oferece tudo, né? Ela é viável para a juventude ou não? Sim. Não posso generalizar, sabe? Dizer, todos jovens, não, muitos não olham, e por isso que é importante também, e é um dos aspectos que eu acho que não querem que o conselho, né, aconteça, porque a gente vai ter cursos de formação lá dentro, né, de consciência política, consciência cidadã, para que os jovens saibam dos seus direitos, saibam que, por exemplo, existe um Estatuto da Juventude, né, que fez 10 anos agora, entendeu? Né? Então, muitos jovens não, mas muitos jovens sim. Eu, por exemplo, sou um exemplo de um dos jovens que participo inteiramente da política, né, de todas essas esferas, e olho sim o plano de governo de cada candidato, inclusive para ter certeza, por exemplo, que no plano do atual prefeito tinha lá a criação do Conselho de Juventude. Do que Tadeu, o prefeito de Caicó, doutor Tadeu, prometeu para a juventude na campanha passada, cumpriu alguma coisa? Nada, absolutamente? Nada. Do plano de governo, no caso? Nada. Tá ok, então. Tá aí feita aqui a provocação positiva, né, para que aí o município de Caicó possa realmente colocar em prática aí o funcionamento, né, do Conselho da Juventude. Você lembra de quem foi o autor do projeto ou foi do próprio município, na Câmara? O autor de quê? Da criação do Conselho. Foi do professor Veranilson. O próprio professor Veranilson deveria também ter todo o interesse em cobrar esse funcionamento aí, né? Já que é uma lei dele, né? Mas ele foi um dos únicos, por exemplo, a fazer todo esse processo de articulação,
né? A gente construiu esse projeto de lei todo mundo junto, né? Mas, de fato, agora, nesse momento, também é crucial a participação de todos. Né? Obrigado, professor. Eu que agradeço, né? E obrigado por essa oportunidade e até a próxima. 7h04, confirmado.